O primeiro vídeo e esse segundo. Quantos filhos, os dois falam de filhotes, não é? Quantos filhotes tinha naquele primeiro? Milhares, talvez. E nesse aqui, um filhote. Alguém poderia dizer, mas que o canguru produz tão pouquinho filhote. Mas o que você pode perceber de diferença entre as duas situações? Oi? Quem era a mãe daquelas tartaruguinhas? Claro que existia. A diferença de uma tartaruga é porque ela vem, faz uma longa viagem, ela chega na areia, cava um buraco, ela desova centenas e centenas de ovos, ela enterra e nunca mais ela volta lá. E quando ela voltar, é no futuro, para outra postura, mas que quando esses filhotes saíram do ovo, dos ovos, e que começaram a mexer e sair da areia, a tartaruga está onde? Ninguém sabe. As estatísticas dizem que para cada 100 tartarugas que saem dos ovos e entram no mar, apenas uma sobrevive. Você imagina? Em 1000 vão sobreviver quantas? 10, e olha. É porque eu não mostrei aqui, tem outros vídeos que mostram a quantidade de gaviões, de águias, de aves de rapina que vão lá e pegam os filhotes. Quando chegam no mar, os tubarões e outros peixes vão comendo as tartarugas. De cada 100 que sai do ovo e entra na água, apenas uma sobrevive. 99. Por isso que tem que ter tanta tartaruga saindo para poder escapar a uma quantidade tão pequena, né? A diferença da mãe canguru é que ela tem só um filhote, mas ela tem aquela bolsa, aquilo não é um parto, aquilo é um filhote já com um bom tempo de nascido. Ele fica guardado na barriga da mãe, ele fica naquela bolsa. Ela leva para todo lado, ela protege, viu que ela levanta, olha de um lado para o outro. Se viesse qualquer predador, ela disparava naquelas duas pernas para muito longe, levando o seu filhote junto. Claro que aquilo não é para sempre. Claro que chega um momento em que aquele filhote, ele sai totalmente e ele vai aprender a comer grama, capim e andar com a mãe. As estatísticas mostram que se não for pela ação humana, ou se não for caçadores, 100% dos filhotes de canguru sobrevivem, porque a mãe é um mamífero, ela está extremamente presente. Só que ela não é uma mãe super protetora. Tem momento que ela bota para sair daquela bolsa, ela ensina a farejar e a comer o capim, até ela se tornar um animal maduro e responsável. Acontece que nas igrejas do Senhor Jesus, sem querer, muitas igrejas têm os seus filhos, seus novos convertidos, como a tartaruga. A gente evangeliza, a gente lança a palavra, convida, faz evento, faz sopão, faz apelo, e aí 100 se converte. E agora, aqui é o mar. Não é o mar do mundo. Aqui está o mar do Evangelho. Entra aí. E aí a pessoa está sozinha, meio que órfã, sem pai, sem mãe, por conta de si mesmo. Queridos, esse é um mar muito profundo. A igreja é uma praia com muitas ondas. Um novo convertido que está chegando na igreja, ele vai ter que nadar sozinho. Nós precisamos. É claro que hoje, pelo projeto Tamar do Brasil, é claro que os biólogos, tem muita gente ajudando a tartaruga, tem muita gente apoiando para que ela não seja comida pelos predadores. Mesmo assim, não é fácil. Mas nós somos convidados a ser como aquela mamãe canguru, que apoia. É tanto que tem um projeto do governo que ensina, tem aquela bolsa, né, onde coloca o bebê, porque é o contato com a mãe que faz toda a diferença, para trazer saúde, estabilidade, segurança, crescimento e proteção para esse filhote. A pergunta é: nós, como igreja, como discipuladores, como líderes de célula, como pastores,
temos sido como essa mãe com o canguru, para aqueles que o Senhor tem trazido, também não pode ter um marmanjão eternamente dentro da bolsa, né? Tem cristãos também que não querem sair da bolsa, já é outro erro, outro extremo, mas pelo tempo que for preciso, nós precisamos amar, cuidar, guardar e proteger para que cresça em toda a verdade do Senhor. Em toda a verdade do Senhor. Muito bem. Nosso tema é vida devocional. Estamos falando do curso de fundamentos, que tem 7 temas, e que ele é voltado, a sua intenção é levar toda a igreja à maturidade, ao crescimento, ao aprofundamento nas disciplinas espirituais e em uma vida de compromisso com o Senhor. De novo, para os que chegaram depois, o que eu estou fazendo aqui é dando um panorama de um curso que é dado em 10 semanas, em 20 horas aula, de 40 minutos, 45 cada um, certo? Então, de que fala vida devocional? O curso Vida Devocional fala daquele tempo precioso de comunhão que todo cristão precisa ter com Deus. Seja a vida devocional no nível pessoal e individual, seja a vida devocional no nível familiar, que nós chamamos de culto doméstico. O que é o culto doméstico? É um tempo onde a família busca ao Senhor, cultua a Deus junto. Nem que seja 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Nós temos em nossa casa todos os dias, pelo menos 5 dias por semana. Esse é um legado muito forte em nossa igreja, o culto doméstico. Não pode ser uma coisa maçante, uma oração, um momento assim, puxa, o culto doméstico. Pelo contrário, nossos filhos têm que ter aquela ansiedade, aquela expectativa, vamos ter o culto doméstico. Meu filho tem 13 anos, desde que ele tinha 1 ano, ou desde que ele era bebê, a gente fazia o culto doméstico, né? Tem dia que ele diz, eu posso ler hoje, eu posso compartilhar, porque a gente canta um cântico, conta uma história, ora juntos, lê a Bíblia, cada um diz o que achou. É uma coisa assim bem interessante, o culto doméstico. Então isso faz parte da cultura da família. Pai, quem deve convidar para o culto doméstico? Quem deve conduzir o culto doméstico? O homem. Claro que se ele estiver viajando, não estiver em casa, a esposa deve conduzir. Mas o pai, a mãe, o homem da casa, deve ser o primeiro a chamar para orar, a chamar para ler a Bíblia, a buscar o Senhor em espírito e em verdade, em família. Fundamental o culto doméstico numa família. Mas o culto doméstico não substitui o TSD, falei disso ontem, né? O tempo a sós com Deus. Cada pessoa tem que ter o seu momento devocional com o Senhor. Antigamente a gente dizia, tenha um caderno, uma agenda, tenha um caderninho para anotar. E tem gente que ainda faz assim, com caderninho, caneta, escreve o que Deus está falando. Outros usam tablet, abre o bloco de notas e coloca lá. O importante é você anotar, é você ter um registro do que Deus está falando para você todos os dias. Tá certo? Aí tem pastores, aí tem gente que já prega, professores que vai ter um tempo com Deus, e ele começa a ler, e daqui a pouco ele diz, isso aqui dá um sermão maravilhoso, e ele começa a preparar o sermão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O momento devocional, o tempo a sós com Deus, é para edificação pessoal. O momento de estudo para dar para os outros é outra coisa. Porque senão, se eu ler a Bíblia apenas como uma receita, um livro de receita para cozinhar para os outros, eu vou passar fome. Eu tenho que, em primeiro lugar, me alimentar, me encher, e depois, daquilo que transborda, daquilo que sobra, eu dou para os outros. Tá certo? Então vamos em frente. Vida devocional. O que é vida devocional? Ela não é a mesma coisa que um momento ou uma hora devocional. Não é um culto somente, não é um momento de meditação. Vida devocional é estilo de vida, é um comportamento do dia a dia, é o hábito
arraigado na vida e no coração. É intimidade. Lembra que o salmista dizia: como eu amo a tua lei, como eu amo a tua casa, é a minha meditação todos os dias. Mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 nas portas da perversidade. Josué dizia: não cesses de falar, Deus falou para ele, do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Isso é mandamento para nós também, repetido no Novo Testamento, na Nova Aliança. Deus deseja muito essa comunhão. Lá no Éden, Adão e depois Eva, o Senhor vinha todos os dias para quê? Para ter um tempo devocional com Adão e Eva. Era presencial. O Senhor tem um tempo, andava no jardim com eles. A questão é, nós, eu e você hoje, precisamos também de um jardim especial, um jardim secreto, onde nós desfrutamos da presença e da comunhão com o Senhor todos os dias. O jardim é um local abençoado, arejado, que tem pássaros cantando, que tem flores, que tem sombra, que tem a cascata. Essa é a ideia do jardim. E tem frutos também. Para nós, jardim é só flores, mas a ideia antiga de jardim era flores e frutos. A pergunta é: como está o nosso jardim? Estou falando para cristãos novos e velhos, né? O velho assim, mais experientes. Como está o nosso jardim? Está sendo cultivado todos os dias? Ou ele está, como diz lá em Cantares, ou ele está cheio de mato, ou ele está cheio de espinhos? Misericórdia, não é o caso de ninguém aqui. Mas se for preciso renovar o jardim, colocar flores, colocar água, colocar adubo, renovar a grama, vamos fazer. Vamos fazer, porque o nosso amado, ele tem sede e desejo e expectativa de nos encontrar todos os dias nesse local secreto da adoração e da comunhão e da intimidade. Vida devocional nada mais é do que um relacionamento com Deus, onde o adorador conhece o caráter de Deus e os propósitos de Deus para a sua vida. Agora, o que impede uma vida devocional com o Senhor todos os dias? É espírito e verdade. Primeiro é de ordem filosófica. Nós temos muito argumento. Mas essa coisa parece um mantra, parece uma repetição. O Senhor nos adverte a não repetir orações vazias, como fazem os incrédulos. Mas o poder da repetição para o cristão é algo maravilhoso. Repetição tem o teu poder, gera hábitos, tá certo? A outro impedimento é a dificuldade de ordem prática. O homem moderno parece não saber explorar a vida interior. Nós não sabemos como ficar quietos por meia hora, 1 hora, 2 horas diante do Senhor, em oração, em contemplação. E não estamos falando de yoga, nem de zen budismo, tá certo? Não estamos falando de meditação oriental, transcendental. A escravidão a hábitos arraigados se manifesta no momento em que achamos que podemos ter êxito e alcançar a vida sobre o pecado, vitória sobre o pecado mediante a força da nossa vontade. Não dá. Somente a força da nossa vontade, somente disciplina não é suficiente para vencer o pecado. Os hábitos arraigados, eles não são vencidos apenas por exercício exterior, por uma vontade forte. A vontade humana, ela pode muito pouco contra o pecado. O apóstolo Paulo fala do culto de si mesmo, o indivíduo que acha que pode, aquele homem que diz: eu consigo vencer o pecado, eu dou conta. É melhor fazer como José, fugir. É melhor fazer como o salmista, reconhecer que é fraco, reconhecer que sem o Senhor nada temos e nada podemos, e saber que toda a suficiência vem de Deus. Isaías 57:20 diz que os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar
cujas águas lançam de si lama e lodo. Mas uma água, lembra que eu sei quando uma tempestade estava para todo lado, derrubando o barco, e o Senhor, quando foi chamado pelos discípulos, o que ele fez? Levantou a mão e disse: mar, calma, ondas, aquiete-se. E de repente se fez grande bonança. O tempo de oração, de meditação, o tempo de buscar o Senhor todos os dias em espírito e em verdade, se não servir para mais nada, ele vai servir para acalmar as tempestades do nosso interior. O Senhor não quer apenas acalmar a tempestade do mar da Galileia, mas a primeira tempestade que Ele quer acalmar é a tempestade dentro do nosso coração. Muitas vezes a tempestade é tão grande e as ondas estão tão agitadas dentro de nós que nós não conseguimos desfrutar da presença do Senhor. E você sabe que águas muito mexidas, elas levantam, como Isaías disse, lama e lodo. Quando elas se acalmam, tudo fica transparente. Quem já foi no rio, num lago para pescar, quando tem muita gente pisando, mexendo na água, ela fica barrenta, os peixes somem e não tem visibilidade. Mas quando fica tudo calmo e tranquilo, você vê o fundo do mar, o fundo do rio, o fundo do lago, e até a sujeira se acumula no interior e você pode limpar, retirar. Assim também o Senhor quer acalmar as águas do nosso interior, para que nós mesmos possamos ver a necessidade de limpeza e purificação. O que é disciplina espiritual? Existe uma síndrome que afasta as pessoas ou os animais da água, chama-se hidrofobia. Nós temos que ter muito cuidado com a hidrofobia espiritual em nossa vida. A palavra de Deus é água que limpa, que lava, que dessedenta, que purifica. Se nós tivermos a aversão a essa água, vamos ficar igual o cachorro doido, aquele cachorro que está meio maluco. Então, tem hidrofobia espiritual no meio dos cristãos. Pessoas que não têm prazer nem vontade de beber e de se lavar na água da vida. Quando você estiver ensinando sobre a vida devocional, você vai explicar isso. O que é que estava falando hoje lá na casa, para a irmã, o Abraão, o Otto, o Cláudio, o Marcos, lá de Curitiba, que quando alguém não quer comer, alguém não quer beber, a melhor maneira de você fazer alguém beber quando ele não quer, é você jogar sal na boca dele. Então, assim, a melhor maneira de você gerar em alguém o desejo de aprender, de querer a palavra de Deus, é jogar sal. Sal significa gerar expectativa, fome, vontade e desejo. O salmista dizia: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Será que nós temos sede e desejo pelas águas do Senhor, ou temos hidrofobia? Ninguém tem, em nome de Jesus. Precisamos lembrar que Deus quer, em primeiro lugar, que nós o escutemos na oração, em vez de falar sem parar. Quando nós oramos, queridos, nós sempre entendemos que tempo de comunhão com Deus e oração é se ajoelhar, ou sentar, ou parar em um lugar e orar, e orar, e orar, e falar. Sabe que a verdadeira oração, ela deveria ser muito mais contemplação e ouvir do que falar. Ou pelo menos falar metade e ouvir metade. Porque quando nós chegamos diante de Deus e oramos, falamos, e não damos tempo, não deixamos espaço para que Ele fale, então é um monólogo. E muitas vezes nós estamos falando: ei, um momento, deixa eu te dizer uma coisa. E nós às vezes não estamos dando esse espaço, Salmo 63: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja numa
terra árida, exausta e sem água. Mas diz a palavra do Senhor que Ele abre caminhos no deserto e rios no ermo. O desejo do Senhor é trazer rios de água viva no deserto do nosso coração. Lembra que lá em João 7, 37, 38, ele diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Mas para isso acontecer, é preciso busca, é preciso desejo. O autor de um livro chamado Celebração da Disciplina, Richard Foster, ele diz o seguinte: que na sociedade contemporânea, nosso adversário se especializa em 3 coisas: ruído, pressa e multidões. O diabo é especialista em 3 coisas: barulho, pressa e multidões. Se ele puder nos manter ocupados com grandeza, quantidade, ele vai ficar satisfeito. O diabo não está preocupado se você prega 30 vezes por semana. Ele não está preocupado se a gente faz sopão 3 vezes por semana para os pobres da praça da Sé ou na praça X. Ele não se preocupa tanto se a gente está ocupado a semana inteira. Mas se a gente dobra os joelhos e liga uma linha direta, 0800, de comunhão com o Senhor, isso assusta o diabo. Então, queridos, a oração é a arma mais eficaz que há sobre a terra. E tem, infelizmente, sido uma das menos usadas no meio da igreja. Tempo de qualidade e de comunhão. Tem uma história que eu gosto muito. Essa história fala de uma caravana de mercadores no deserto do Saara. Diz que esse homem, ele era cristão, o chefe da caravana. E ele tinha muitos camelos, muitos homens, muita mercadoria, muitos bens, dinheiro, fardos de tecido, vinho, azeite, frutas secas, atravessando o deserto. 3 semanas atravessando o deserto. Você sabe que o camelo, ele fica 3 semanas sem beber água. O camelo fica 3 semanas sem beber água. O camelo, ele tem 5 estômagos. Tá certo? O camelo tem 5 estômagos. E ele bebe água, bebe e ele enche os 5 estômagos. Além de encher os 5 estômagos, o camelo, já viu a pata dele, que é bem grossa, bem cheia? Aquela pata cheia de alvéolos. O que são alvéolos? São buracos, espaços vazios. E quando ele bebe muita água, aquela pata se enche de água. As 4 patas. Fica assim aquela coisa grossa, inchada. E aí ele vai atravessar o deserto. Ele tem reserva para 3 semanas, pelo menos, até mais, de água. E atravessa o deserto. E a caravana vai. E aquele chefe de caravana, levando sua equipe, toda noite eles acampavam e montavam as barraquinhas para dormir, porque o deserto, de dia é um sol escaldante e à noite é frio, vai até 0 graus, 5 graus. E aí, atrás deles tinha uma caravana de bandidos, um bando que falou: nós vamos assaltar essa caravana. Só que aí eles ficavam de longe. A caravana não percebia que os bandidos estavam chegando. Quando eles armavam a barraca, a tenda, e os bandidos falavam: agora vamos assaltar essa caravana, nós somos mais do que eles, pegar tudo. E eles vinham, quando chegavam lá perto, tinha um muro, falavam: ué, o muro não estava aqui. E eles andavam, rodeavam, tocavam, apalpavam, e o muro estava lá. Tirava toda a extensão, o muro tem uns 3 ou 4 metros de altura. E eles não conseguiam, ficavam frustrados, se escondiam de novo. No outro dia, cadê o muro? Nada. Ficavam o dia inteiro escondidos, bem distante. Quando a caravana parava à noite, montava as barraquinhas, acendia um fogo, eles falavam: agora vai ficar esse muro, é a nossa vez. Segundo dia, eles iam lá, quando chegavam, aqui tem o muro. Cadê? Tem alguma porta? Rodeava o muro todo, 2, 3 vezes. 4 metros de altura, nada. Frustrados.
Terceira noite, mesma coisa, foram lá, no dia inteiro escondidos, o muro. Quinta noite, sexta noite, estavam já frustrados. 10ª noite, era 15 dias de viagem. Na 13ª noite, faltavam 2 dias. Na 14ª noite, a 13ª, eles falaram, o muro lá. Na 14ª, falaram, só hoje. Se não, na 14ª, já cansados, os bandidos chegaram lá, não tem nada, está vendo? Não tem muro, fica aqui. Daqui a pouco, quando escurecer, nós vamos. Quando escurecer, eles foram. Quando chegaram lá, o muro. De novo, o que é isso? E aí eles, vamos rodear. Deram uma voltinha, rodearam, por aqui, por ali. Quando chegaram lá de um lado, tinha uma brecha no muro. Não era muito grande, uma brecha assim, desse tamanho. Mas deu para eles se agacharem e entrar. E pegaram a turma de surpresa. E começaram a coletar todos os bens. O tecido, a prata, o ouro, foram roubando tudo. Aí o chefe dos bandidos falou para o chefe da caravana: vem cá, é o seguinte, eu estou encrencado com uma coisa, eu estou encucado, eu até te devolvo quase tudo, metade, só vou levar algumas coisas, se você me responder uma pergunta. Durante 13 noites, nós rodeamos esse equipamento de vocês, várias vezes, tinha um muro de 4 metros de altura aqui, nós não conseguíamos nem escutar o que acontecia lá dentro. E hoje, tinha essa feita aqui. Como é que você me explica? Se você me explicar isso, eu levo só metade das coisas. Eu deixo metade para vocês. E aquele chefe da caravana falou: sabe o que é? É que eu sou cristão. E sabe por que aconteceu isso? É porque hoje eu estava muito cansado e eu não orei. Eu esqueci de orar para Deus. Eles que estavam dentro nunca nem viam esse muro, mas aqueles de fora viam. É que hoje eu não orei. Eu não me explique melhor que história é essa dessa oração. E aí Deus é tão misericordioso que mesmo quando a gente não ora, Ele dá chances e oportunidades. Aí Ele falou: é o seguinte, é porque o nosso Deus, o Deus dos céus, o Senhor Jesus, e Ele começou a explicar, Ele livra, Ele guarda, Ele protege. E aí, sente aqui. E aí começaram a comer umas frutinhas e a conversar. E daqui a pouco, o chefe da caravana aceitou Jesus. Os outros bandidos aceitaram Jesus e não voltaram. Mas é melhor não voltar com isso. É melhor não deixar aparecer brecha no muro. Não é verdade? Então, isso é vida. De como ele falou: hoje eu não orei. Eu não orei. Claro que essa é uma história, não é muito teológica, mas é uma ilustração de como a falta de oração pode abrir brechas na proteção e na segurança, né, que nós contamos no Senhor. Agora, quais são algumas falsas concepções sobre a meditação? Muitos acham que é mantra oriental. Meditar, está cheio da Bíblia. É a minha meditação dia e noite, diz o salmista. Meditar significa refletir o amor na graça, na bondade e na grandeza do Senhor. Nós, ocidentais, imediatistas, brasileiros, americanos, europeus, nós queremos tudo muito rápido, nós estamos imediatistas. Eu era criança, até hoje eu lembro, havia um prazer muito grande quando a minha mãe e a minha avó diziam: hoje nós vamos fazer pamonha. Como é que faz pamonha? Era um ritual de ir lá para o meio do milharal e colher um bocado de espigas. Isso era o dia todo. Aí trazia para casa. Aí tirava a palha, cortava com todo cuidado para fazer aquele saquinho de encher, né? Depois que cortava todo aquilo, tirava toda a palha. Aí depois tinha muito fio de cabelo nas espigas, tem que tirar aqueles fios de cabelo das espigas. Aí depois de tirar o fio de cabelo de milho na espiga, aí tinha as mulheres especialistas da família que tinham um ralo manual que ralava aquelas espigas naquele ralo que era feito com prego, numa lata de alguma coisa, batia a lata
o prego fazia aquela coisa do outro lado, depois enrolava, girava e o milho era saído. Depois que fazia isso, tinha que passar numa peneira, tem ali atrás uma peneira de palha. Passava numa peneira de palha para tirar o excesso da palha e saía só a massa do outro lado. Aí depois era um ritual, ou costurava, ou então fazia com a mão, aquele saquinho de palha, colocava a massa dentro. Eu era especialista em colocar a de cima, e minha mãe dobrava, minha avó, amarrava um fio de palha também na barriga daquela pamonha, e aquilo era colocado numa panela bem grande de água fervente. Isso começava talvez depois do almoço, e isso era comido umas 6, 7 horas do jantar. Era um ritual, mas sabe qual era o poder? Isso juntava tios, avós, mãe, pai, irmãos. Era uma festa, era uma comunhão familiar muito grande. Todo mundo fazia alguma coisa. E ainda estava com os vizinhos, com os parentes e amigos. Fui criado em chácara, né? Em fazenda. Então, a mesma coisa quando a minha avó ia fazer queijo, a mesma coisa quando ia fazer outras coisas. Hoje nós temos uma sociedade muito imediatista, queremos tudo muito rápido, tudo bem pronto, vai no supermercado, compra, coloca no micro-ondas, e aí depois tem que tomar remédio para colesterol, triglicerídeos. Meu avô, ele fazia o cuscuz dele na casa. Tinha um moinho, eu com 10 anos, 11 anos, ajudava a moer o milho que ficava lá, manual, milho, cuscuz de milho feito em casa. Meu avô tem 92 anos, nunca teve colesterol, nunca teve triglicerídeos, nunca foi no médico, nunca teve problema de próstata, nunca teve pressão alta. Interessante, só come coisas naturais, até hoje. E nunca usou óculos. Enxerga muito bem. Eu, bem mais novo, assim, uso óculos, tudo isso, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus, as disciplinas espirituais, que nossos avós, nossos pais, aquela coisa de ler a Bíblia todos os dias, não é coisa velha, ultrapassada não. Aquela coisa de orar de joelho, não é um ritual, não é uma doutrina, mas orar de joelho, queridos, isso é uma coisa tão bonita, tão linda. Nunca a oração deve cair em desuso. Os tablets, os laptops, nada disso, as Bíblias. Antigamente a gente dizia, vamos abrir nossa Bíblia. Hoje em dia nas igrejas tem que ligar a Bíblia. Parece que o povo hoje mais liga do que abre as Bíblias. Aí às vezes, quando eu ligo a Bíblia, como encontrar os textos? Só coloca no mecanismo de busca. Temos que ensinar nossos filhos, nossos novos convertidos, o poder e a importância de ler a palavra, de cultuar. As melhores, não estou dizendo que a gente deve voltar a fazer pamonha com 3 horas, 4 horas, né? Não estou dizendo que tem que fazer tudo rudimentar, mas o poder de